gente queria agradecer a presença, né, do nosso encontro formativo Potências e Possibilidades Pedagógicas da temática indígena no museu e na sala de aula, que faz parte da programação do Abril Indígena aqui do MUPA. Conosco hoje a gente tem o professor Florencio Fernandes e o Valmor Mendes de Paula. O Florencio, ele é caingangue da terra indígena Rio das Cobras, município de Nova Laranjeiras, formado em Pedagogia e mestre em Educação, atualmente cursando doutorado em Antropologia na UFPR e é coordenador pedagógico na Educação Básica pela Secretaria do Estado da Educação do Paraná e também escritor de inúmeros livros sobre a cultura caingangue, além de palestrante e consultor socioambiental. O Valmor de Paula é professor do povo caingangue e residente na aldeia Vila Nova da terra indígena Palmas, no sul do estado, autor de livros na área da educação e da cultura indígena, possui formação como professor bilíngue pelo Centro de Treinamento Profissional Clara Camarão, que existiu na terra indígena Guarita, em Tenente Portela, Rio Grande do Sul. Atualmente cursa a graduação em Licenciatura Intercultural Indígena do Sul da Mata Atlântica, na UFSC, e atua como professor formado pela ação Saberes Indígenas na Escola. Também compondo a nossa conversa, teremos a coordenadora e responsável pelo Núcleo de Antropologia do MUPA, José Espenasotto, e a equipe do Núcleo Educativo do Museu Paranaense. Para contextualizar um pouquinho, a gente está nessa sala também, né? Está esse evento acontecendo aqui. Essa é a nossa sala MUPA, Comunidade, Cultura e Relações. É uma sala que acontece desde o ano passado, né? Em um momento temporário. Então, ela é a gente chamou esse ano de espaço temporário experimental aqui do educativo, cuja temática é pensar o corpo coletivo e como essas inúmeras subjetividades compõem esse corpo coletivo e a gente junto se potencializa. Então é por isso que a gente está nesse espaço, ele vai ficar até dia 29 de abril e está tendo diversas atividades aqui ao longo da semana. Para pensar também um pouco, né, sobre o posicionamento do núcleo educativo aqui no Abril Indígena, a gente preparou, então, um texto para reflexão, para começar essa conversa. A intenção do núcleo educativo, ao organizar este encontro, é potencializar e possibilitar trocas acerca da temática indígena em espaços de educação formais e não formais. Motivação esta que é atravessada por nossas experiências e compromissos na abordagem da pauta dentro do espaço do museu. O núcleo educativo busca, por meio de suas ações, dinamizar o potencial do acervo MUPA e instigar o olhar crítico e autônomo sobre o espaço. Prezamos por uma construção coletiva e situada do conhecimento emancipatório. Neste sentido, é importante reconhecer e analisar de forma crítica e propositiva as problemáticas, lacunas históricas das representações, narrativas e sujeitos indígenas em espaços institucionais, principalmente sua abordagem na educação. Enquanto educadoras e educadores, compreendemos que é parte fundamental e dever de nosso ofício construir uma educação diversa, inclusiva, antirracista, anticapacitista e livre de preconceitos e estereótipos que reforçam violências históricas contra corpos diversos. Por isso, hoje, convidamos todas as pessoas para trazerem as reflexões e tensionamentos aqui apresentadas para dentro de suas próprias práticas pedagógicas, para que nosso ensino não passe a ser só uma mera ferramenta de formalidade, mas sim tenha um potencial transformador. Então, eu passo também a palavra para a Josi, que é representante do Núcleo de Antropologia. Oi, gente, boa tarde. Muito feliz de estar aqui com os parceiros indígenas, alguns de longa data, alguns novos parceiros, mas a gente está sempre buscando essas brechas que possibilitam o intercâmbio, né? E eu chamo intercâmbio porque antigamente já foi pesquisa, né? Só que hoje em dia acho que a visão é mais de mão dupla, na medida do possível, né? De relações. Então, o museu esse ano conseguiu dar uma pausa, digamos assim, nessas reformulações constantes de exposição que aconteceu. Acho que quem acompanha o museu a longa data percebeu, né, essa renovação. Então, esse ano a gente está conseguindo olhar um pouquinho mais para questões de intercâmbio mesmo, intercultural, com populações indígenas com as quais a gente já trabalha, populações tradicionais de modo geral, mesmo com artistas, com pesquisadores. Está o momento de olhar para dentro ao olhar para fora, né? Os momentos das exposições também eram assim.
Mas agora também a gente está se concentrando a escrever um pouco, a refletir sobre essas transformações que o museu vem passando. E a relação com os povos indígenas, com os sujeitos indígenas, né? Porque são assim, povos, são pessoas que vêm aqui, que são atravessadas por esse espaço. A gente é muito contaminado por essa dinâmica constante de interlocução, né? Contaminado no sentido positivo, assim, né? De não se enxergar mais falando, escrevendo, expondo coisas, sem as perspectivas múltiplas que são devidas, né? Então, esse projeto aqui, ele se insere também nessa dinâmica de eventos que o museu está promovendo e vai promover ao longo desse ano, né? Eventos, às vezes, um pouco mais situados e eventos mais expansivos, como é o programa público, que está por vir em maio, vai até agosto. E quando eu digo mais situados, porque, assim, claro, tem o Abril Indígena, então existe até uma demanda da parte da gente de promover coisas que atravessem temas indígenas. Mas a gente pode falar com uma consciência bem tranquila, assim, que a gente promove trocas com populações tradicionais, aí como até os caiçaras, né, populações quilombolas, ao longo do ano inteiro. Né? Então, eu espero que essa atividade em específico vocês desfrutem. É sempre bom frisar a importância de uma mesa composta 100% da população a qual a temática está em discussão, né? Que no caso aqui é pedagogias indígenas, a dinâmica cultural em museus, a partir de perspectivas indígenas. Então, eu espero que vocês desfrutem. Qualquer coisa, estamos aqui. Pode, quem quiser usar o banheiro, qualquer coisa assim, aciona o pessoal do educativo, crachazinho. Ao final da fala dos professores, aqui a gente vai ter a pausa o movimento das perguntas, então também vocês já podem ir se preparando caso queiram perguntar algo. Obrigada e uma boa discussão para todo mundo aqui hoje. Olá, boa tarde, Ayagmahã, até também, Kaikor, Kinandi. Que bom que vocês vieram, né? Tão bom ver pessoas que a gente já conhece há alguns anos, né? Algumas pessoas já são, né, me conhecem, eu também de outras palestras, né? Mas nós estamos aí para uma aprendizagem, eu sempre aprendo, né? Cada palestra, cada parceiro, cada companheiro que nós conversamos em nossa caminhada, a gente sempre aprende algo, né, a mais, né, do que nós trazemos, né, em nossa bagagem. Eu gosto de iniciar minha fala, né? Ano passado nós fizemos um trabalho, fizemos um mini documentário, sabe? Aí as pessoas, né, só minha trajetória levava quase uma palestra, né, 1 hora. Aí eu falei, vou fazer uma apresentação minha, né, junto com a equipe de comunicação da sede, né? Fizemos várias tomadas, várias filmagens. A filmagem foi 3 meses de pesquisa, né? Sobre a minha vida, minha trajetória, né? Sobre o meu trabalho também. Aí isso reduzia em 8 minutos, né? Então eu vou passar para vocês um vídeo. Esse vídeo está no YouTube, né? Para conhecer um pouco da minha vida, né? Da minha família, porque também é uma outra fala que a gente não tem todo esse tempo hoje para a gente ir conversando, tá? Então, vamos assistir o vídeo, aí depois eu prossigo com a minha fala. Não é sonhar, reparar o hoje e trabalhar o amanhã. Não somos somente um nome, mas somos as 2 grandes famílias, Camé, marca listrada, que é a marca dos guerreiros, e Cairu, marca redonda, que é a marca espiritual. Meu avô foi cacique, meu tio foi cacique, então meu avô, ele me preparou para ser uma liderança indígena. Eu fui preparado, né, por causa da marca, que é patriarcal, né, mas assim, eu herdei a marca da minha mãe, que é a marca mais espiritual, intelectual. Por mais que eu tenha toda uma geração de lideranças, né, eu não tinha o perfil de um líder, mas eu tinha o perfil de uma liderança intelectual. Me chamo Florencio Lecuc Fernandes, nome indígena herdado do meu avô. Tenho 3 filhas na universidade e eu tenho um menino, né, de 14 anos. O Caingangue é conhecido como guerreiro, é o que luta pela sua terra, pela sua cultura,
pela sua língua e pelas suas famílias. Então, toda essa questão tradicional, cultural do meu povo, né, eu tento levar isso para as salas de aulas, para os alunos, né, contando as histórias, os momentos, né, que o nosso povo tem passado. Sou natural aqui da terra de Rio das Cobras, né. A minha alfabetização inicial ali dos estudos foi em língua caingangue, os 2 primeiros anos, e depois eu fui para a 3ª e 4ª série. Concluindo a 4ª série, como ainda não tinha a outra etapa aqui na aldeia, eu fui fazer a 5ª série na cidade. Estudar fora, um lado é bom, um lado é ruim, né? Então a gente veio com esse sofrimento com ele e hoje ele aprendeu alguma coisa e hoje ele está sendo alguém na vida dele. Como meu pai era funcionário da FUNAI, o pai conseguiu uma transferência para o Rio Grande do Sul. Aí nós fomos para a terra indígena Ligeira, onde eu terminei o fundamental e iniciei a escola agrícola nível ensino médio. O meu pai solicitou uma transferência aqui para o estado do Paraná novamente, onde nós fomos para a terra indígena de Ortigueira, onde eu fiz a 2ª série de contabilidade. E novamente a transferência do meu pai, onde concluí o ensino médio no Colégio Estadual Rio das Cobras, na cidade de Nova Laranjeiras. Eu não tenho estudo, nada. Daí eu quero que meus filhos que aprendam, né? Daí eu chorava, né? Que meus filhos estão longe. O cacique José Olíbio, sabendo da minha formação, ele me chamou e me colocou em sala de aula. Sempre falo que eu não queria ser professor, porque eu achava uma função assim muito difícil e eu não tinha o perfil assim para educar os meus parentes. Então, mas como era uma questão tradicional, eu não poderia dizer não ao cacique, eu acabei aceitando. Eu vou trabalhar, ele falou, né? Na escola, ele falou. Eu vou entrar de professora, mãe, ele falou. Eu vou comprar as coisas boas para você, mãe. No momento que nós colocamos os pés na escola, nós temos uma missão. Missão de educar, também fortalecer a nossa cultura. Mas acabei me dedicando no 2º semestre para fazer o magistério. Quando ele se formar, assim, eu estava faceiro. Eu falei para ele, tem que estudar. Não para de estudar, né? Não pode casar também, eu disse para ele. Tem que estudar primeiro, depois casar, eu disse para ele. Com o magistério me abriu caminho, né? Como eu já estava gostando da vida de ser professor, eu tentei alguns vestibulares nas universidades estaduais, porque na época ainda não tinha as vagas específicas para as populações indígenas e eu não conseguia ser aprovado, porque é bem difícil numa estadual, né? Concorrendo às vagas regulares. Aí eu fiquei sabendo de uma universidade particular na cidade de Palmas, ao qual eu prestei o vestibular, né? E acabei sendo aprovado. Na terra indígena Mangueirinha, eu assumi como professor regente e após uma reunião das próprias lideranças, eles me chamaram para ver se eu gostaria, né, de assumir na função de pedagogo. A partir disso, eu acabei ingressando no concurso público, que é o que eu atuo até hoje. O Florencio, ele estudou, ele saiu da comunidade, ele foi atrás, e é o que a gente tenta colocar aqui para os alunos. A experiência de vida dele, a vivência dele, o estudo, aonde ele chegou. Eu queria mostrar, apesar do Cainhã ser guerreiro, né, mostrar que é possível o indígena chegar no mestrado e doutorado sem deixar da sua cultura, sem deixar da sua língua. O mestrado foi um edital regular, edital para todos, né, ampla concorrência, ao qual eu fiz o projeto, participei e acabei sendo aprovado. As dificuldades são muitas, né? Mas assim, eu tinha consciência disso, né? Então eu sabia já as dificuldades que eu iria passar por ser um dos primeiros indígenas, né? Mas eu trato mais como desafios mesmo. O Florencio foi meu aluno em 2018, no doutorado. E eu lembro dessa experiência com muito carinho, realmente. Foi um desafio. Penso que tanto para o Florencio quanto para mim como professor. É a primeira vez que eu dava aula para um aluno indígena no nível de pós-graduação. Por mais que tivesse as barreiras, eu não podia desistir.
porque eu estava representando um povo, né? No caso, o meu povo, Caingangue. Quando a gente tem um indígena na universidade, a gente não é só um aluno indígena que está em questão. O que está em questão é a relação de um povo todo com o conhecimento científico e com os lugares do conhecimento científico. Então, a presença do Florencio na universidade é a diversidade, ele nos traz novas ideias, ele ajuda a melhorar a universidade. Eu espero que possa ser exemplo e uma pessoa que eles possam se orientar para poder também seguir seus estudos em várias especialidades, né? E mostrar para eles que não precisa eu deixar da minha língua, da minha cultura, né? Da minha família, para poder buscar o conhecimento. E eu aprendi muito a ver o entendimento que ele tinha do conhecimento como algo que era para ser passado para os demais. Realmente acho que foi uma das coisas que mais me impressionou, o fato dele estar pensando sempre na comunidade, nos Caingangue, mais do que nele próprio. Nós pertencemos a um povo, né? Mas cada comunidade, cada terra indígena tem sua especificidade. Tem algumas terras indígenas que buscam e mantêm forte e viva a questão dos ritos, do artesanato, das comidas típicas. Falando o nome do Florencio é da importância que ele é para a nossa comunidade, né? Como professor, hoje ele é aqui como exemplos para os nossos futuros jovens aqui que estão fazendo faculdades lá fora também, né? Podemos buscar conhecimento, né? Buscar as várias formações, né? Nos níveis mais altos, mas nunca deixar da nossa cultura, da nossa língua e do nosso povo. Sou natural da terra indígena Rio das Cobras, município de Nova Laranjeiras, sou Caingangue e sou guerreiro. Então é isso, pessoal. Esse vídeo, eu acho que conta um pouco, né, a minha trajetória, né, uma parte dela, mas eu gosto muito de compartilhar, né, com vocês, para que vocês possam conhecer um pouco como que é a nossa luta, né? Acho que eu cumprimentar o Valmor também, que a gente não se via fazia alguns anos, né? Terra indígena de Palmas, onde eu fiz minha universidade lá na cidade, né? Mas é isso, a nossa experiência como indígena, tanto como professor e da vida mesmo, ela só veio a contribuir. Quando a gente fala de experiência, né, em sala de aula, né, a gente também aborda a questão, né, da museologia, né, aqui do Museu Paranaense, que tem um trabalho assim, muito bom. A gente já vem de alguns anos, né, fazendo esse trabalho. Um dos trabalhos que nós fizemos aí, que foi uma parceria bem boa, foi a questão do curso de língua caingangue e cultura indígena, né, que para mim também foi uma experiência bem boa, porque até então eu só trabalhava com língua caingangue com os meus parentes, né, com os indígenas. Eu nunca tinha tido uma turma não indígena e você ensinar eles a cultura e a língua, né? Então, acho que tem alguns alunos aí que participaram do curso, né? Tá, a Jos também participou, né? Tem mais alguns alunos que eu vi, Cláudia, né? Então, a gente tem, que nem eu sempre falo, a gente sempre aprende algo a mais, né? Por mais que nós temos toda uma cultura, né, que nos cerca, que nós somos fruto disso, né? Mas nós pensamos também essa questão da cultura também levar em nossos materiais, em nossas escritas. Porque hoje as nossas lutas são através do lápis, né, da caneta, de várias atas, vários ofícios, livros, né, para que as pessoas possam ter contato com essa cultura, com a nossa luta, com a legislação que nos ampara, né? Nós sabemos que muitas vezes as leis estão aí, mas na prática nós que somos indígenas, a gente sabe que a dificuldade é muito grande. Mas a gente tenta buscar, de alguma forma, né, fazer a nossa parte. Até estava conversando com o Valmor ali, a gente precisava de mais jovens, mais pessoas, mais professores, para abraçar essa nossa causa. Mas tem muito essa questão, né, e nem todos têm essa vontade, esse interesse em sair para
para ficar na cidade, nas universidades. E só ali nós já somos guerreiros, né? Eu comento ali no vídeo, né, que quando eu estudava, não tinha 5ª, 8ª série, ou 6ª ou 9ª, ensino médio nas aldeias. Hoje tem. Hoje a escola está do lado de casa. E essa fala eu também uso com as crianças indígenas, com os jovens indígenas, né? Até para eles eu passo esse vídeo também, para que eles possam conhecer a dificuldade que nós passamos para chegar onde nós chegamos. Nós ingressamos na universidade depois dos 27 anos. Eu entrei com 27 anos na universidade. Hoje eles estão entrando com 17, 18, né? A minha filha está aí, ela entrou com 17, né? Então, você vê, muda até essa questão. O Valmor me contando que ele entrou depois de aposentado, né? Mais de 30 anos de serviço, ele entrou na universidade. Eu entrei na universidade com 27 anos, então eu terminei ali com 32, né? Então, aí já veio uma questão de... Né, hoje eles entram muito cedo. Muitas vezes não dá aquele tempo para eles conhecerem um pouco a cultura também. Então, esse é o nosso trabalho, a nossa vida hoje. Né, a luta e escrever, porque nós temos muito na nossa cultura a parte oral. Né? Mas, assim, essa parte oral fez com que nós perdêssemos muitos traços de nossa cultura. Porque as pessoas que detêm esse conhecimento, que são os nossos os anciões, né? Os nossos cofá, os mais velhos da aldeia, eles estão nos deixando. E como nós não conseguimos muitas coisas, muito conhecimento, eu não consegui registrar, porque eu não teve tempo. Quem sabe se eu tivesse entrado na universidade um pouquinho antes, tivesse entrado no doutorado, na antropologia um pouquinho antes, eu teria conseguido muito material. Né? E mesmo assim, o tempo que eu tive, eu consegui bastante material, consegui conversar muito com eles, e eles conseguiram com que eu gravasse muitas falas, muitos vídeos. Né? Eu tenho vários outros vídeos falando da minha família, mas já o meu avô falando, meu pai falando, outras pessoas falando também, passando esse conhecimento. Claro que a gente tem aquele cuidado, né? Porque daí você acaba tendo que divulgar esses materiais. Né? Muitas vezes nós sabemos o risco, mas se a gente ficar pensando na questão do risco, né, a gente não consegue divulgar material que chega até vocês. Né? Hoje tem alguns livros ali, que é o Ritual dos Mortos, sobre o ritual fúnebre Caingangue, que eu sou o único escritor que escreveu sobre isso, porque eles me contaram. Como que é o ritual fúnebre, como que eles fazem, como que fazem as rezas, as marcas, os rã, né, Camé, Cairu, Raté, Leror. Então eu consegui, com que eles contaram para mim, eu consegui transformar essa questão no livro. Né? Esse tema tão... Né? Até então era um tabu, né? Eles não gostavam de compartilhar muito, porque eles tinham aquele medo, tem até medo até de pesquisador. Até eu, como pesquisador indígena, eu tive essas barreiras para poder conversar com eles. Né? Aí você tem que ter uma confiança, não é questão de 3, 4 meses, você vai lá e resgata uma história, ou eles, né, gravam uma história. São anos de convivência, e para nós também funciona dessa forma. Aí entra a questão das marcas. Né? Se eu não for da mesma marca que o entrevistado, a dificuldade aumenta. Se eu for da mesma marca dele, eu sou Camé, ele é Camé, aí a conversa flui, sabe? Agora, quando ele é marca redonda, marca contrária, eu sinto que ele fica meio inseguro. Ele fala as coisas, mas ainda não é... Né? Ele fica assim com medo, com receio. Né? Então, agora, quando é Camé, então eu prefiro entrevistar Camé, que a maioria são da minha família, né? Do que o Cairu, né? Porque tem aquela desconfiança. Mas, então, a gente veio aprendendo isso também, através da nossa trajetória, nossa experiência na universidade também, tentando buscar esse conhecimento nosso. Né? A antropologia me ensinou coisas, eu li coisas que eu nem sabia que tinha na minha cultura. E quando eu sabia, me deu aquele estalo, sabe? Você vai ter que estudar isso, você não vai sumir e ninguém vai ficar sabendo. Teus filhos não vão saber, teus netos não vão saber. Aí que eu comecei, me instigou a escrever sobre vários assuntos, vários temas, vários contos e lendas do nosso povo. Mas escrever para que chegue para... A gente escreveu em várias línguas, né? O último livro nós fizemos em 3 idiomas, né? Caingangue, português, guarani, inglês, espanhol e francês. Então a gente está escrevendo também em outras línguas, né? Para que chegue também a outras pessoas, mas de outros países, né? Para que eles possam ter acesso à nossa cultura também. Né? Mas sempre pensando nessa questão. Né? Quando a gente fala de experiência em sala de aula, hoje nós temos
museus, acervos, né, que você pode visitar virtualmente, né? Isso eu repasso também e converso muito com os jovens, os alunos nossos, até professores, né? E pensando nisso, nós estamos agora num trabalho, eu, a Juracilda Veiga e Vilmar D'Angeles, aí nós já tínhamos criado um aplicativo de Caingangue, de língua Caingangue, que ele estava acesso público para baixar, né? Mas aí nós temos essas questões, né? Nós temos pessoas, sempre vai ter alguém para te criticar, né? Isso independente mesmo, se fazendo a melhor coisa do mundo, sempre vai ter uma pessoa que vai ter aquela crítica, né? Uns falam que é construtiva, mas tem uns que machucam muita gente. E eu tive isso quando nós criamos o aplicativo, né? Porque chegou um momento que, entre aspas, né? Eu fui denominado de uma pessoa que vende a cultura, né? E pessoas da própria etnia, da própria cultura nossa, falando assim de mim, né? Então, mas nosso objetivo não é esse, né? Nosso objetivo é registrar a cultura e para que chegue a vocês. Que nem eu falando para o Valmor, eu não tenho nenhum financiamento do governo, de ONGs, né? A gente tem alguns patrocinadores, mas são empresários, outras pessoas que acompanham o nosso trabalho, né? Mas se nós não fizermos isso, a gente nunca vai ter material disponível para vocês. Hoje nós temos material em PDF, e-books, livros físicos, nós temos também... E a parceria que eu falo, vocês agora estão recebendo de primeira mão, né? Nós já estamos com a parceria novamente com o Vilmar, né? E nós temos ele tem uma parceria, uma conversa muito boa com né? A língua já tem alguns celulares, a língua Caingangue é uma luta nossa. Eu até estava dando um curso para o professor Ricardo, né, de língua Caingangue agora, no celular, né? Ele está aí também, meu orientador, o professor Ricardo. Então, quem tiver interesse, eu posso estar mostrando. Tem alguns celulares que não tem, né? A língua Caingangue, você pode mudar ali de português ou outras línguas. Agora tem o Caingangue ali. Então, agora você pode escrever na língua tranquilo, né? Porque nós temos o problema nosso, é a acentuação, né? Então, e tentar também atingir esse público digital, né? E hoje nós temos os nossos jovens, que hoje, para você voltar, como era antigamente, os cuiã, que é anos de aprendizagem, né? No meio da mata, cozinhar gré, né? Fazer as rezas, conhecer as plantas, leva anos, né? Hoje, por mais que o jovem, né, a criança indígena, nasce com o dom, né, os cuiã sabem quem que tem o dom de ser cuiã, e a aprendizagem fica difícil porque o próprio sistema, a influência, né, ela faz com que ela mude de caminho no meio da estrada. E não tem como você ficar com um jovem lá no mato, estudando as ervas, fazendo as rezas. O conselho tutelar chega em cima, o CRAS está aí, né? E eles têm muito medo disso. No outro dia, os pais estão sendo chamados, até pelas lideranças, muitas vezes, porque o filho não foi para a escola, faltou todos 2, 3 dias. Né? Como que uma criança desses vai receber uma aprendizagem, vai ser um cuiã, um curandeiro, ou até mesmo uma liderança, se ele não tem todo esse tempo? Né? Porque a escola, aí tem os pontos negativos e positivos, né, numa escola indígena, né? A gente estuda muito essa questão na antropologia, na questão cultural, né, a questão da cultura nossa, que cada vez mais está sendo difícil para a gente poder manter, né, manter e também buscar, né, porque isso exige uma pesquisa, isso envolve você sair do pátio da escola. E muitas vezes, né, falando com o Valmor, e muitas vezes o professor, o diretor é não indígena, pedagogo é não indígena, a maioria dos professores não são indígenas, e às vezes o núcleo de educação também impõe muitas barreiras, né? Então, muitas vezes, o Cainganxim lá, né, o estudante indígena, os professores têm medo de levar ele lá nadar no rio, conhecer as plantas, pegar um facão lá e cortar o bambu. Né? Tu acha que as nossas crianças... Claro que hoje as nossas crianças também têm medo de fazer essas coisas. E nós também temos medo deles se machucarem. Eu fiz assim com minhas filhas, com meu piá, que está na aldeia agora comigo. Né? Muitas vezes você tem medo, você vai se machucar. E nossos pais não tinham esse medo. Eles davam o facão, a foice, falavam, vai tirar taquara lá, vai tirar bambu lá, vai buscar lenha, né? Vai tirar nó, né? Vai lá buscar os engorô. E não, hoje nós também temos medo de dar. A gente prefere dar um celular para ele estudar muitas vezes, né? Que amanhã tem prova e hoje basicamente tudo o quiz, né? E tudo pela internet. O meu filho, eu não vejo ele com livro. Ele fala, pai, mas é tudo pela internet hoje. A gente faz tudo ali.
A gente é daquele sistema tradicional, né? Eu sempre pergunto todos os dias. Cairu, né? O nome dele é Cairu. Cairu, né? Aí eu falo, Cairu, não trouxe nada de tarefa hoje? Não, pai, eu já fiz a tarefa, mas eu não vejo nada na tua mesa, cara. Então é isso que nos preocupa, assim, sabe? Imagina na questão indígena também, né? Ele falou, pai, eu sei, tem um vídeo ali. Eu vou passar essa semana o vídeo do senhor ali para os meus colegas. Fica tranquilo, né? Eu falei, ó, tal arco e flecha aqui, tal cocar aqui, tá as pinturas aqui em casa, pode levar. Mas assim, é tudo, né? E eles fazem as reuniões, né, no ensino médio, virtualmente, lá sobre as aulas que eles têm no colégio. Você vê a evolução que nós estamos tendo, né, com nossos indígenas. Imagina quando a gente trata da questão cultural, e nós queremos acompanhar isso também, nós, professores indígenas, nós que somos da área cultural, para que as crianças também tenham esse esforço, né, esse compromisso também, mas virtualmente também com a cultura indígena. Sei que é difícil, nós somos poucos também, né, mas outros caingangue, outros estudantes, outros pesquisadores, outros profissionais estão também nessa linha de trabalho, buscando aí condições para que a nossa cultura não morra, né? Nós já estamos perdendo alguns traços, né? Mas a gente quer registrar isso para que isso fique na memória dos nossos jovens, nas nossas crianças, né? As rezas, os cantos, as literaturas indígenas que eu procuro levar isso para as famílias e para os jovens indígenas, para que eles também, né, sigam, né, o nosso caminho, a nossa luta, porque hoje a luta não é arco e flecha aqui, chegar no museu e falar, ó, aqui é nosso espaço e nós, né, brigar dessa forma. Hoje não. Hoje a gente briga no diálogo, né, na base da caneta, na base das escritas nossas, né, a gente tem que mostrar muitas vezes, mas escrevendo a cultura, né, e mostrar muitas vezes que nós temos aí um povo, né, nós estamos numa luta, né, e nós somos pesquisadores praticamente a vida inteira, nós que somos da área de educação. Né? No momento que você entra numa escola, que nem eu comentei ali no vídeo, eu nunca quis ser professor, eu não queria ser professor, mas assim, eu sou de uma geração bem tradicional, nós sabemos que você desobedeceu o cacique, você fica marcado para o resto da vida. Então é difícil, né? Imagina a nossa situação naquela época. Hoje a gente vê tantos jovens que às vezes assumem uma aula, no outro dia já não quer mais, já larga, abandona, né? E nós não tínhamos esse medo, sabe? A gente queria manter o nosso nome ali, porque não é só eu, Florencio, nós temos um sobrenome para zelar em cada aldeia, assim como o Valmor tem os Mendes em Palmas, nós temos os Fernandes no Rio das Cobras. Então não é você, Florencio, mas você tem uma família por trás, né? Você tem pai, mãe, avô, tio. E você tem a sua marca também, você tem a marca Camé. E o Camé, tradicionalmente, né, a marca listrada, marca dos raios do sol, ele é conhecido como guerreiro. Né? O Cairu, ele é mais espiritual, mais da reza, são mais tranquilos, né? Por isso que eu falei que eu herdei da minha mãe, porque eu sou mais tranquilo da minha família, sabe? Porque meus tios, vô, pai, meus primos, até o Ângelo, nosso primo também, eles são cacique, né? São camé. Então, mas quando eu falo que eu não tinha perfil de cacique, seria mais ou menos nesse sentido, né? Mas eu acabo sendo um líder também. Eu sempre trabalhei com caciques, né? Mas eu era sempre o que estava a gente se chama de sombra, né? Eu sempre era um assessor do cacique. Eu estava sempre junto com o cacique nas reuniões e tal. E por ser um professor, você não fica só em sala de aula. Você é da comunidade. Quantas vezes o cacique José Olíbio me chamava de madrugada para fazer um ofício, fazer uma ata, às vezes faziam reuniões de madrugada. Ó, nós precisamos ir para Curitiba, a gente quer que você faça um documento e tal. Nós queremos pedir trator, nós pedimos pedir semente. Você pode fazer uma ata para nós, ofício? Então você ali é professor 24 horas na comunidade indígena. Você é professor ali, você tem que ser professor para, quando as lideranças precisarem, você tem que estar pronto, independente do horário, né? Então, quando eu falo que você responder com não para o cacique, aí tua vida já era na aldeia, você vai ser perseguido e você não pode aprontar, porque senão o castigo vai ser bem maior, bem pior, né? Então tem todas essas questões, né? Então são traços culturais que a gente tenta compartilhar com vocês, né? Por lugares que nós vamos, não só com vocês, mas também com os jovens e com os não indígenas, com os indígenas também. Eu trabalho muito com formação de professores, né? Então, como aqui a gente tem um público aí mais para, né, um pouco curto, né? Esse dia eu dei uma formação, só compartilhando com vocês, com a pastoral indigenista, né? Imagina a minha situação,
Até para o seu orientador eu pedi a opinião dele depois. Lá tinha padres da CNBB, me convidaram para fazer uma palestra de 8 horas, né? Imagina o dia inteiro com padre, freiras, ministros, diáconos, catequistas, né? Representantes da pastoral carcerária, representantes de outras pastorais, e um bispo de Palmas e o bispo de Guarapuava, né? Então eles estavam ali. Imagina uma formação. Claro, levei vários materiais, aí foi uma questão mais bíblica, né? Vocês podem ver que nós temos a nossa Bíblia em língua caingangue, escrita, ela está ali para exposição, quem quiser olhar depois, é o Antigo Testamento, mas já está saindo o Novo Testamento também, traduzido pelo Coaixô, né? Por uma ONG higienista, lá de Ortigueira, né? Que são da mesma família da escola Clara Camarão, que o Valmor se formou, né? Da Úrsula Goité, né? Aí está aí para vocês conhecerem um pouco também da Bíblia, né? Mas quem quiser ler, fique à vontade. Mas então é isso, né? Eu acho que eu queria muito ouvir vocês também, ouvir o Valmor também, que tem muita história e muito conteúdo também para passar para nós, né? Ele é de uma outra linha, né? Mas a gente não é de outra região também. Nós já conversamos antes de vocês chegarem, nós já conversamos bastante com ele, né? Já fizemos as nossas palestras aqui entre nós mesmos, né? Trocando umas figurinhas, né? Mas é isso, estou à disposição, né? No Museu Paranaense, de vocês também. Espero ter compartilhado um pouco aí meu trabalho com vocês, senão a gente fica aqui o dia inteiro conversando mas é bom assim, sabe? Eu gosto, né? Eu gosto. Canta mà hơi thì sai lẽ làm bét còn tiếng cơ sai mà anh chỉ clip con bét nhé không mấy sự đó isso. Primeiramente, boa tarde a todos, todas, aos irmãos caingangues aqui agora. E, primeiramente, quero também agradecer o convite de hoje poder estar aqui. E espero que as minhas falas possam ajudar a cada um de vocês que estão aqui hoje para escutar nossas conversas e concluir o objetivo de vocês. Falar da temática indígena, a escola e o museu, é falar da cultura, saberes e conhecimentos tradicionais indígenas. Quero dizer que a cultura indígena, ela, se for falar no geral, é falar da natureza, é falar das vozes da natureza, é falar de como o indígena vê a natureza, o ambiente, diferente, vê a Mãe Terra, né? Diferente do olhar do homem não indígena para a natureza. Ser índio é amar a natureza, é amar a Mãe Terra, é amar a si próprio, amar o seu próximo, lutar pelas suas raízes, manter os seus conhecimentos e saberes tradicionais. Falar isso no geral da questão indígena. Aí, quando falar especificamente da minha cultura tradicional caingangue, aí ela muda um pouco, né? Isso aqui, quando a escola vai trabalhar isso aí é aquilo que eu falava agora há pouco com o meu parente aqui, Florencio. A educação escolar indígena, a gente questiona muito que ela tem que ser diferenciada, multilingüe, específica. Mas esse diferenciado, a gente não pode pensar no inferiorizar a nossa educação. Esse diferenciado que a gente fala, eu vejo assim, a nossa escola indígena, ela precisa ser incrementada com mais disciplinas que venham satisfazer a comunidade local, de acordo
com o trabalho da escola, que seja voltado de acordo com o seu PPP, Projeto Político Pedagógico, de acordo com a realidade e a necessidade de cada comunidade local. Isso é o que eu penso na educação escolar indígena para nós hoje. Mas, infelizmente, a gente tem uma grade curricular nacional, onde não define, onde não separa a educação escolar indígena, né? Ela apenas vê a educação indígena, que são duas coisas diferentes, a educação indígena e a educação escolar indígena. A educação indígena é aquele conhecimento que a criança traz de casa, transmitido pelos seus pais, pelos seus parentes, pelos seus avós. E a educação escolar indígena é aquela lá entre quatro paredes, que essa educação precisa interagir com essa educação. Interagir com a educação indígena. Mas que, infelizmente, muitas vezes não acontece. Por quê? A maioria, muitas vezes, dos nossos professores lá na sala de aula nossa, não são indígenas. E a grade curricular nos barra muitas vezes. Então, eu vejo assim, a educação escolar indígena, ela precisa ter o quê? Ela precisa ser diferenciada no sentido de precisamos de tempo e espaço diferenciado. O que seria esse tempo? Esse tempo, eu não posso ensaiar uma dança no horário de sala de aula entre quatro paredes. Eu preciso de um espaço diferenciado. O tempo, eu não posso apenas usar os 45 minutos de aula para me improvisar uma dança. Eu preciso ter um espaço, um tempo diferenciado além desses 45 minutos. Mas essa grade curricular nacional não vê isso para nós. E nós barra muitas vezes, né? Nós barra muitas vezes nós fazer o nosso trabalho, né? Por outro lado, nós temos lá uma direção escolar, de tal escola lá, que muitas vezes não é indígena, né? Isso já questionei várias vezes no estado de Santa Catarina, já questionei várias vezes, hoje eu discuto na própria universidade isso aí, né? Que a educação escolar indígena precisa mudar o modo de trabalho. Ela tem que dar prioridade a nós, aos conhecedores, para que a escola venha trabalhar, não apenas a língua caingangue. Isso falando do povo caingangue, né? Ela que não venha trabalhar apenas a língua tradicional de cada grupo étnico indígena, mas sim toda a cultura como um todo, que envolve os conhecimentos e saberes. A escola, essa escola que ensina apenas a língua tradicional daquele grupo, ela não ensina o saber. O que são as vozes da natureza? Como que eu entendo a voz da natureza sobre mim? Que as vozes da natureza são o que me organizam no tempo. Através de uma voz da natureza, eu me preparo para mim presenciar algo mal ou algo bom. Através da voz da natureza, eu sei quando eu vou fazer a minha plantação, a minha roça. Através da voz da natureza, eu sei quando o tempo vai chover ou não. Né? Então, isso é que a nossa escola falta tempo e espaço para dar esses ensinamentos à juventude atual. Né? Por outro lado, nós temos aí a tecnologia que está avançando. O progresso, a modernidade está ao nosso ao redor. E nós precisamos nos atualizar com tudo isso. Mas, igual falou meu grande amigo aqui, sem deixar a nossa cultura de lado. Posso ser igual a qualquer um da sociedade nacional, mas sem deixar aquilo que eu sou, índio. Preciso ter a minha história, as minhas raízes, os meus conhecimentos tradicionais, repassados pelos meus ancestrais que já foram. Isso eu preciso ter-los vivos dentro de mim. Eu não vivo mais no passado, mas esse passado precisa viver em mim. Para me organizar hoje, juntamente com o conhecimento universal que eu busco. Né? Fiquei muito feliz de ver o pai dele ali, que é grande amigo meu, o avô dele, o seu Miro, que a gente viajou muito tempo junto. Nós iniciamos com o avô dele, no início das retomadas das nossas terras indígenas, eu estive junto com o Miro, que apareceu ali.
Isso me deu eu fico muito emocionado, eu vi um grande parceiro ali que ainda está vivo e que tem uma história para contar para a juventude. Né? Eu fico muito feliz de hoje poder ver meu amigo. Parceiro de lutas, parceiro de guerreiro mesmo. A gente, na nossa retomada de Santa Catarina, a gente levou até tiro por cima de nós. Né? Fomos perseguidos. Porque na época ele era cacique na terra indígena, Rio das Cobras, Laranjeira do Sul. Eu também era lá em Palmas, e a gente fazia um trabalho em conjunto na época. Na época a gente trabalhava todos juntos, as lideranças de norte a sul, as lideranças caingangues, para a defesa de nossas terras e de nossas comunidades. Né? Então, eu tenho toda uma trajetória, e hoje fiquei muito feliz de ver o meu grande parceiro, que está ali ainda, né? E dá um abraço nele na hora que você chegar lá. Diz para ele que eu ainda estou vivo também. Né? Então, falando, gente, voltando lá na questão da educação, escola e possibilidade da temática indígena. A temática indígena, hoje, ela precisa envolver o nosso jovem, juntamente com a tecnologia, envolver os conhecimentos tradicionais. Por exemplo, o povo caingangue. O povo caingangue, sua divisão social, internamente dividido por 2 clãs, Camé e Cairu. Mas essa escola que trabalha isso aí, o professor precisa entender o quê? O que é a marca Camé, da onde que ela veio, o que ela era, o que ela é até hoje para nós, até aonde que eu preciso respeitar essa marca. A mesma coisa o Cairu. O que é essa? Por quê? Por que aquelas bolinhas no rosto que eu faço? Por que aqueles risquinhos que eu faço? Eu sou Camé. Né? Por que eu faço 3 risquinhos no meu rosto? O que representa isso para mim? Meu filho tem os meus filhos, eles sabem, porque eu passei para eles. Mas e o resto da juventude, será que sabe? Né? Eles precisam saber, os meus filhos, eles precisam saber que aqueles risquinhos que o pai usa no rosto, que lá o Cairu nasceu primeiro na parte da manhã, abriu-se a montanha, lá nasceu o primeiro ser humano, mas que esse ser humano estava sozinho, não tinha com quem se comunicar, pediu ao nosso ser criador que mandasse outra criatura para se comunicar com ele. E à tarde, quando o sol se botava no poente, que apenas estavam os raios do sol, abre-se novamente a montanha, lá nasceu outro ser humano. Esse ser humano, olhando para aqueles raios do sol que estavam no céu, achou lindo e desenhou no rosto. E chamou isso de Camé. Então nasceram os irmãos Camé e Cairu, e onde todos depois, juntos, cada um criou o seu animal, a sua planta, de acordo com a sua marca. E já ficou, quem usa a minha marca é meu irmão. Quem usa essa marca aqui, seja mulher, seja homem, não pode casar entre si. É um respeito nosso. A mesma coisa, as 3 bolinhas também. Né? Então, eu posso estar aqui, eu chego no Rio Grande do Sul, que acho a marca Camé, é meu irmão, é minha irmã. Isso a escola tem que trabalhar para a nossa juventude atual. E quando se trata da escola não indígena, trabalhar a questão cultura indígena, ela precisa ver, sei lá, ela precisa conhecer. Porque os antigos livros que trouxeram, que eu estudei, história, falava totalmente o contrário. Hoje, nós temos os próprios autores da história indígena contando a sua história. E que essas pessoas devem ser ouvidas para que as escolas não indígenas trabalhem a questão cultura indígena de acordo com a realidade que ela é. Muitos livros que eu estudei na 4ª série, lá em 1973, lá, dizia que o povo indígena era do povo que comia carne humana. Isso nunca aconteceu. Índio nunca comeu carne humana. Né? Mas o quê? Histórias escritas em livros, escritas por autores não indígenas, que imaginavam, que ouviam
por outras vozes e colocavam no livro e lá publicavam. Então a história contada dos povos indígenas era totalmente diferente. Mas hoje os autores estão aqui contando a realidade. Né? Por quê? Para socializar juntamente com o conhecimento não indígena, para que o conhecimento não indígena se associe ao conhecimento indígena. Porque querendo ou não querendo, hoje, nós indígenas, a nossa história, menos os segredos que nossos anciãos não deixam nós contar, isso é segredo nosso. Mas o mais, acho que a sociedade tem que se interagir para entender a realidade do povo indígena. Né? Que o povo indígena, ele é igual a qualquer um da sociedade nacional. Apenas com cultura, visão diferente sobre o mundo, visão diferente sobre a natureza, modo de pensar diferente, modo de trabalhar diferente, mas que é um ser humano como qualquer um. Se a sociedade não índia hoje vive de carro, eu também tenho meu carro em casa. Agora, não é porque eu tenho um carro, tenho um celular, que eu vou deixar de ser índio. Né? A minha cultura é em primeiro lugar. A minha cultura é a minha identidade. Eu tenho a minha identidade. Feita essa identidade que eu tenho aqui, para mim não vale nada. Essa identidade eu fiz devido à necessidade para poder continuar sobrevivendo, ser reconhecido, né? Mas que é uma identidade que, se eu errar, a justiça me pega onde eu estiver. E a minha identidade cultural não faz isso para mim. A minha identidade cultural, ela me dá força para mim continuar dizendo até morrer, eu sou índio. Mas além disso aí, eu preciso entender que eu tenho uma lei que me dá amparo legal para isso, mas eu preciso conhecer essas leis. E esse tipo de ensinamento a escola tem que trabalhar. E é por isso que quando eu falo que a educação escolar indígena diferenciada é nesse sentido. As nossas escolas indígenas precisam ser incrementadas. E assim também como a educação, como um todo, ela precisa ver essa questão diferenciada. Quando se fala de índio, mas qual a tribo de índio que nós vamos ter aula hoje aqui? É a cultura indígena, mas qual é a cultura? Que vai trabalhar a cultura indígena como um todo, mas sem definir qual o grupo que eu vou trabalhar na escola não indígena. Eu sou capaz, muitas vezes, de ensinar uma cultura que é do grupo Caingangue, e que, às vezes, eu estou falando de coisas lá do grupo Chavante. Então, isso é o entender da cultura indígena em sala de aula hoje. Definir os grupos étnicos. Né? Por exemplo, o povo Caingangue, aqui do sul, ele é dividido por dois símbolos. 3 risquinhos, 3 bolinhas. Mas o que representa para esse povo esses grupos, esses sinais? Né? O povo Caingangue do sul, o traço, o camé, representa o sol. Mas por que representa o sol esses 3 traços? O sol é redondo. Como é que ele foi desenhar esse traço e diz que é o sol? Por quê? O sol é redondo. Então, o professor que ensinar isso, ele tem que saber, o sol, esses traços é os raios do sol que ficou aparecendo na hora do poente e nasceu esse ser humano e achou lindo e desenhou no rosto. Mas o Cairu, ele fez as 3 bolinhas que representam. Esse está certo, o sol estava no nascente, de manhã cedo, apareceu, todo o formato do sol desenhou no rosto. Né? Aí vai lá para a cultura guarani, é outro caso, ele também tem que... Então, são coisas que... Quando você fala da cultura indígena na sala de aula, nós precisamos entender os grupos étnicos. Né? Não... Ou então, quando vamos falar da cultura indígena, falar no geral. O povo indígena, como que vê o mundo?
Como que a cultura indígena vê o mundo? Ele vê o mundo, que existe um ser superior no céu e os deuses na terra, o qual nós adoramos. O Deus da chuva, o Deus da mata, o Deus da água. E que esses deuses nos ajudam aqui. Né? Esses deuses aqui nos ajudam. Porque nós cremos, está dentro das nossas crenças. O que o povo indígena acredita? Nos deuses da natureza. A hora que eu vou tirar uma matéria-prima, fazer meu artesanato, fazer a minha cestaria, eu peço licença para o Deus da mata. Eu vou tirar lá a minha matéria-prima. Também tem a hora de eu ir, tem a lua de eu ir tirar lá. Né? Uma erva medicinal, quando eu vou tirar para fazer meu remédio, eu preciso falar. Eu não posso lá apenas tirar uma folha lá e vir e fazer o chá e tomar. Tem todo um trabalho. A cultura indígena tem os seus cuiãs que fazem o tratamento medicinal. Mas eles passam esse conhecimento? Não. Eles apenas são respeitados por nós. E nós respeitamos esse conhecimento deles. Eu posso saber fazer alguns chás, eu faço, porque a gente aprendeu. Mas o tratamento mesmo forte, quem faz é o nosso cuiã. Né? Então, são conhecimentos da cultura indígena que na escola precisa ver por esse lado. Né? Eu preciso ver aquilo que eu falei no início. O indígena, ele acompanha as vozes da natureza para sobreviver, para se orientar no tempo. Né? Hoje, se queremos ver a previsão do tempo, nós ligamos a TV. O povo indígena, ele vê lá pelo cantar do pássaro. Né? Então, são coisas que estão na nossa cultura e que muitas vezes esses saberes, esses conhecimentos estão sendo deixados de lado. Por quê? Por parte de trabalho, porque nós não temos esse espaço suficiente para trabalhar. Né? Quando você fala de conhecimentos tradicionais, são aqueles conhecimentos que eu sei como caingangue, não como Guarani, Xocrém, Xetá, outros. Porque cada grupo étnico tem o seu modo de crer, pensar, ver o mundo e ver a natureza. Né? Eu, como caingangue, dentro da natureza, tenho a água como minha madrinha. E que eu tenho um respeito muito grande pela água. E hoje, quando eu vejo um rio poluído, eu fico triste. Né? Hoje, enquanto o homem não indígena vê a água como uma fonte de renda, onde estão grandes empresas acabando com nossos pequenos riachos, com nossas pequenas fontes de água, porque ele está lá montando barragens, criando barragens, para gerar o que? Energia, para gerar capitalismo. Nós indígenas vemos a água como fonte de vida para nós. E nós temos um respeito muito grande. Hoje, quando o homem desmata, para fazer grandes plantações, visando grandes acúmulos de capitalismo, eu fico triste. Porque o homem ainda não parou para pensar. Será que o dia que ele morrer, ele vai levar o dinheiro que ele tem? Será que o caixão dele vai ter gaveta para levar o dinheiro que ele tem? O ser humano, a ganância pelo capitalismo, pegou muito. Hoje o dinheiro, para muitos, é o Deus, e esquecem que sobre nós tem um ser poderoso que é capaz de tudo. Estamos aí, ontem à noite ainda assistindo a TV, estamos aí à mercê de uma catástrofe no mundo geral, se não parar essas brigas lá no exterior.
Qual motivo? Poder e capitalismo. O homem ainda não parou para pensar que o dinheiro nem tudo é na nossa vida. Eu quero estar de bem com a vida, não com a minha vida financeira. O dinheiro é bom, mas muito ele não presta. Né? O dinheiro é bom para você se manter, mas não, quando o capitalismo sobe para a mente da pessoa, ele transforma a pessoa. Ele deixa de acreditar no ser superior para acreditar no seu próprio dinheiro. E isso que a educação atual precisava trabalhar. Porque enquanto o homem estiver pensando que o dinheiro compra tudo, que ele pode enquanto ele tem dinheiro, é o que está, que Deus o livre, nós correndo risco aí, o que eu falei agora, uma catástrofe no mundo inteiro. Por quê? Os países que estão brigando são países da potência, são países da riqueza. E nós estamos sujeitos a pagar isso, nós que somos pequenos aqui. Né? Porque eu vejo assim, eu sou um indígena. Mas vocês que estão aqui, ó, vocês não são indígenas, mas são seres humanos. Somos todos seres humanos e todo ser humano tem um ser superior que nos abençoa. Cada um com suas crenças, mas sempre adorando a Deus. Né? E, então, vejam assim, a educação, ela precisa, como é que diz, pessoas que trabalham a educação, mas com conhecimentos. Eu vejo assim, ó, hoje o Brasil ele está tentando copiar uma coisa dos países do primeiro mundo, sem primeiro preparar o pessoal aqui. Temos aí, hoje já, escolas trabalhando tempo integral, igual os outros países trabalham, mas ainda falta pessoas preparadas para trabalhar esse tempo integral. Aí temos aí uma escola, as escolas hoje não podem mais reprovar os alunos até tal série. E nós temos alunos aqui, eu provo isso para vocês aqui como pessoa, que nós temos alunos hoje, no 5º ano, que não sabe ainda juntar sílaba com sílaba. E está lá numa escola estudando. Eu, na 3ª série, eu escrevia texto. Por quê? Porque não pode reprovar. Aí esse aluno sai de um colégio, vai fazer o ensino médio. Por que a educação no Brasil hoje está? Nós precisamos de mais preparação para os nossos docentes escolares. O governo tem que ver isso aí. O governo tem que preparar esse pessoal para estar na sala de aula. Vamos fazer um tempo integral, vamos fazer, mas com pessoas qualificadas, com pessoas que buscam conhecimento. E que estejam preparadas para encarar esse público-alvo que está lá para fazer o tempo integral nas escolas. Seja indígena ou não indígena. Né? Então, isso eu vejo. E tenho falado muito nisso aí. Já discuti com o próprio secretário de Educação do Estado de Santa Catarina. Digo, vocês que estão querendo copiar uma coisa dos países do primeiro mundo, sem primeiro preparar os docentes que estão aqui. Aí depois fica a criticar, o professor está lá, o professor não está dando conta do recado. Mas por quê? Derem chance. Prepara o pessoal. Em vez de ficar mandando gente, ter que sair pessoas para estudar no estrangeiro, traz para cá os profissionais lá para dar trabalhar o conhecimento para o pessoal aqui.
Prepara os pessoal daqui. Para nós poder ter a nossa educação de qualidade e poder dizer, ó, estamos num país de primeiro mundo também, pelo menos na educação. Eu falo isso aqui, eu tenho uma neta, tá com 12 anos. Está no 5º ano, veja bem, lá na minha aldeia, com professores não indígenas, ela está estudando. A minha neta não sabe juntar sílaba com sílaba. Eu falei para ela, mas filha, o que é isso, minha filha? Está no 5º ano. E quando você chegar lá no 8º ano, aonde que você vai? Então, eu digo assim, ó, eu me preocupo, porque na época que eu estudei, era totalmente diferente, era mais rígido, mas nós aprendíamos. Eu aprendi. Né? Eu não sei se os professores eram preparados, não sei. Eu só sei que eles eram rígidos comigo. Mas eu aprendi. E hoje, que nós estamos aí com toda uma tecnologia e um modernismo para trabalhar a educação, a aprendizagem dos nossos filhos está precário. Né? Então, são coisas que a gente tem que repensar. Eu penso assim, a educação, ela precisa ser implementada. Né? E a questão da temática indígena na escola, é aquilo que eu falei. A escola não indígena, para trabalhar, ela precisa ver o que a cultura indígena diz. De que forma o índio vive. Quais são as versões do povo indígena sobre o universo, sobre a natureza. Né? Como que esse povo viveu do passado até aqui. Né? E eu espero ainda que a gente possa alcançar algum sucesso ainda. Por mais que a gente esteja a gente hoje está em muito poucos guerreiros nessa parte. Né? Eu dei aula há 30 anos, sala de aula, agora depois me aposentei, estou buscando formação para que eu possa amanhã depois assessorar os docentes que estão lá, seja indígena ou não indígena. Né? Que eu acho que é um trabalho de todos, é uma visão de todos, fazer da educação o ponto de partida para a vida humana. Né? Isso é o meu pensar. Okay? A primeira pergunta foi sobre a língua caingangue, né? Então, eu digo assim, ó, a língua caingangue, nós, o povo caingangue, o nosso predomínio é do sul de São Paulo até o sul do Rio Grande do Sul. E a nossa língua tradicional era dividida em 5 dialetos. Dialeto São Paulo, dialeto Paraná, dialeto Central, dialeto Sul e Sudeste. O que são dialetos? São formas de nós pronunciar a nossa fala diferente. Por exemplo, parente aqui, ele pertence ao dialeto central, né? Muitas palavras em caingangue ele fala diferente do meu falar na minha região, que eu pertenço ao dialeto central também, né? Ele é o dialeto Paraná, eu sou do dialeto central. O dialeto Paraná abrange São Jerônimo, Ortigueira, Rio das Cobras, né? O dialeto central abrange a aldeia a terra de Mangueirinha, Palmas, Touro do Imbu, Touro do Ximbangue, Santa Catarina, e o Imbu também, Santa Catarina. São formas que essas aldeias falam igual, as pronúncias todas iguais. Né? Por exemplo, o dialeto sul,
que abrange as terras indígenas já do Rio Grande do Sul, também são pronúncias diferentes, mas que são formas de nós falar diferente. Dialeto sudeste já abrange as terras indígenas mais do sudeste do estado do Rio Grande do Sul, que também tem outras pronúncias diferentes do pessoal mais da região sul ali do estado do Rio Grande do Sul. Então são dialetos, são formas diferentes de nós falar a nossa língua cangangue, né? Mas não que nós falemos errado. Tá? Então, esses dialetos, até não me fala mesmo, não sei agora bem certinho o ano que foi, o pessoal se reuniu aqui em Curitiba tentando unificar os dialetos. E eu fui uma das pessoas que até falei para não unificar, porque são os traços de nossos mais velhos que deixaram para nós. E nós não podemos apagar essa memória. Né? Se eles deixaram a forma de eu falar no dialeto central ali, eu vou preservar. É a memória dos meus ancestrais, como é que eu vou mudar uma coisa que eles deixaram para mim? A mesma coisa aqui, como é que eles vão modificar um dialeto deixado pelos ancestrais que já se foram ali, mas que deixaram esse marco para eles ali. Então, a maioria foi contra e daí não foi aprovado o projeto que era para unificar os dialetos. A maioria dos professores novos, hoje, eles queriam que ficasse apenas um dialeto cangangue. Né? E a gente votou contra, né? Para não unificar. Permaneceu os 5 dialetos. É uma forma riquíssima. A gente tem uma riqueza que a gente tem na fala, a forma de nós falar. O que nós temos que fazer é o que eu fiz na minha forma, aprender a entender os 5 dialetos. Se eu chegar na terra indígena dele, eu vou falar no dialeto dele com ele. Se eu chegar em São Jerônimo da Serra, eu vou falar no dialeto do povo de São Jerônimo. Se eu chegar no dialeto de São Paulo lá em cima, eu vou falar no dialeto deles. Vou escrever no dialeto deles. Isso é uma riqueza para nós. Né? Até porque, quando eu fui trabalhar na terra indígena Ximbangue, na região de Chapecó, o pessoal, os professores indígenas eram da terra indígena do Votoro, no Rio Grande do Sul, estavam ali dando aula no dialeto deles e estavam sendo criticados. E eu fui obrigado a brigar a favor deles. Onde o próprio cacique falou, professor Amor, você sabe, falou, os professores estão ensinando tudo errado, e são índios, estão falando errado com nós. Eu falei, mas como assim? Eu fui lá no primeiro dia de aula, fui lá, peguei o caderno dos alunos, olhei tudo, digo, não, aqui não tem erro nenhum. Aí chamei a PP, chamei a direção escolar, chamei a liderança, digo, não, os professores estão ensinando totalmente certo. Digo, aqui não tem erro nenhum. Digo, apenas eles estão dando aula no dialeto deles. Isso aí que nós precisamos entender. Veja bem, eu já tive que comprar uma briga pelos próprios professores lá. Então, para nós é uma riqueza nós ter os nossos 5 dialetos. Então, a nossa fala ela é dividida em 5 dialetos. Né? 5 formas de nós falar. E nós entendemos muito bem. Né? Esse aqui é um livro em português, onde eu sou coautor também. Esse livro, todas as secretarias do Estado de Santa Catarina já têm, que eu fiz questão de lançar esse livro. Né? É tudo em português, mas conta como que tem que ser a educação escolar indígena. Aquilo que eu falei sobre a educação escolar indígena aqui, está aqui. Mas que nós precisamos, como eu falei, precisamos que seja respeitado espaço e tempo para nossas escolas. Né? Então, está aí. Quanto à outra pergunta, o museu, nós temos os arquivos aí de pessoas que já partiram, temos, e através desses materiais que tem aí, ó, hoje de manhã cedo eu focava ali no material do Choclen, num colar do Choclen que está ali, e não falei, digo, aqui está toda a história do povo Choclen nesse colar. Está lá um colar com cadeados, com não sei o que lá, né? Por que eles foram colocar aqueles metal no colar deles ali?
para contar a história deles. Nós precisamos entender o que cada objeto ali que está ali fala para nós. São histórias. Por que os Xuclém colocaram cadeado no colar ali, em vez de colocarem penas? Colocaram ali casca de cápsula de bala ali, cartucho de bala, está tudo no colar deles ali. Por quê? Por que será que eles foram fazer aquilo ali? É a história do povo Xuclém. O povo Xuclém foi massacrado. O povo Xuclém foi quase exterminado por causa de suas terras. Então, aqueles são a trajetória deles que eles passaram para sobreviver até hoje. Estão resistindo. E eles representam, então, através daquele colar onde eles deixaram ali. Né? E assim, é cada artesanato. O artesanato do povo caingangue está ali. Está ali o nosso grafismo caingangue, nas cores do balaio ali. Ó. O que representa aquilo ali? É a nossa história. Nós não fazemos artesanato por fazer. Nós fazemos para ficar ali uma escrita. Em vez de nós escrever, está lá no nosso grafismo. O que fala aquilo ali? Né? Então, o museu é o ponto de referência, de partida, de história de cada objeto ali, e ali você vê a história de cada povo. O que falta para nós, que estamos lá com um público-alvo que depende da transmissão de conhecimento feito por nós, é nós se aproximar mais desses materiais. É nós fazer mais pesquisa. Seja o professor não indígena, seja o professor indígena. Aqui, quando o meu grande amigo fala, nós somos professores pesquisadores. Isso que tu falou, reforçou o que eu sempre falei. Professor, 24 horas por dia é o professor indígena. Porque eu moro lá dentro da terra indígena. Eu não fico apenas 45 minutos lá. Dou aula, pego o meu material e saio e vou para casa. Né? Eu estou lá, seja domingo, seja feriado, seja noite, eu estou lá. E o pessoal não me chama mais pelo meu nome, é o professor. E isso faz sentido da gente ser professor indígena. E o professor indígena tem que ser um pesquisador. Porque está lá o nosso pequeno, esperando algo positivo para a vida dele por nós. Ele não vê nós apenas na sala de aula, ele vê o dia todo. Ele sai da sala de aula, daqui a pouco nós encontramos com ele lá no corredor, lá na estrada, estamos lá, ô professor, ô professor, ô professor, ô professor. Então, ser professor é uma responsabilidade e não é para qualquer um. A função de professor não é para qualquer um. E a classe, não estou falando só de nós indígenas, todos, é a classe menos valorizada em nosso país. Porque através de nós, professores, todo o pessoal de alto grau que tem aí passou por uma mesinha, né? Passou por uma cadeira, sentar lá, e o professor lá de frente. Ó. E muitas vezes o professor hoje não é reconhecido. Né? Então, o professor é a classe, é o alicerce do desenvolvimento para a vida e ainda não é valorizado. Ainda não é valorizado. Né? Então, o museu é o ponto de partida, mas nós precisamos se aproximar mais dele. Né? Quando nós falamos da questão da língua, né, escrita, os dialetos, né, fiz questão que o Valmor comentasse sobre isso, porque ele foi dessa formação, né? Ele foi, assim, aluno do curso de formação para formar professores bilíngues mesmo, para que eles possam dar aula em sua língua, né? E eu fui de uma outra geração que recebeu esses professores, né? Fui aluno deles, né? Então, mas eu aprendi também a escrita, né? Porque era um sistema tradicional, onde os 2 primeiros anos eram só alfabetização na língua caingangue. Os 2 primeiros anos era só escrita caingangue. A gente tinha o contato com a língua portuguesa, com o professor não indígena, 3ª ou 4ª série. Aí que nós começávamos a escrita da língua portuguesa e a questão da fala também, né? E com relação à questão da escrita, né, tem todo um contexto histórico também, porque ela tem o primeiro estudo foi feito no Rio das Cobras,
com uma ONG, né, da Missão Cristianismo Decidido, né, a Summer, que também foram os professores do Valmor lá, Úrsula Wisman, e desse projeto saiu essa escrita, né, que pelo que eu conversei e li sobre o material deles, o alfabeto ele tem origem alemã, porque eles eram da Alemanha, essa ONG. E da Alemanha, aí o que eles fizeram? Pesquisaram a nossa língua, aprenderam a nossa língua, nós não aprendemos alemão, mas eles aprenderam a nossa, nós aprendemos o português, por isso que tem esse som, né? Nós não temos o B, nós não temos o D, o nosso B é o M, nosso D é o N, né? Nós não temos o L e não temos o X. O nosso X é o S e nós não temos o L. Então é tudo curi, romerra, curcontim, né? Tudo, né? Riratim, então é tudo, não tem o L. Então tudo essa questão. Mas daí, se alguém tiver interesse, eu tenho o dicionário ali, a 4ª edição, que a Úrsula mandou os direitos autorais para mim. Ela faleceu ano passado, a Úrsula Goethe, na Alemanha, né? E ela me passou os direitos autorais, eu fiz uma análise, fiz uns ajustes ali, né, por conta dos dialetos, né? Como eles fizeram o trabalho lá no Rio das Cobras, usaram muito o dialeto do Rio das Cobras, né? Dialeto central. Mas como eu morei em outras terras indígenas, né, vocês viram que eu viajei bastante, eu consegui, né? Eu consigo me virar nos 5 dialetos. Tanto Mangueirinha, tanto Chapecó, né? Quando eu converso com o Valmor, é o dialeto dele, eu já tenho que mudar um pouco algumas palavras. Quando vou para o Rio Grande do Sul, né, que eu morei no Ligeiro também, é outro dialeto, aí eu tenho que falar do dialeto deles lá com eles, lá, porque tem algumas palavras que a gente não entende, né, então a gente tem que tentar aproximar o máximo. Mas dá um diálogo legal, assim, sabe? Então, eu gosto muito, assim, eu tive, né, tenho, né, essa questão dos dialetos, assim, bem forte, assim, que eu tento manter ela nas minhas escritas também, né, porque eu sei que não vai ser só os caingangues daqui que vão fazer a leitura, outros caingangues também de outras terras, com outros dialetos, também vão ter acesso à leitura, né. Com relação ao museu, né, faz 10 anos, né, que eu já conheci o museu, né, mas eu não tinha todo esse contato, né, de visitar, fazer projetos, né, daí quando eu tive contato com o Renato, né, que era o outro diretor que me convidou para fazer parte de um projeto, né, para a gente fazer um trabalho com os cuiãs. Nós trouxemos o cuiãs aqui, foi um contato assim muito bom que iniciou nossos trabalhos, né. Aí eu acabei ingressando no doutorado, então a gente manteve a parceria, né. Quando a Gabriela assumiu, ela me convidou, porque a gente já tinha um projeto de cultura e língua caingangue aqui pelo museu, né, um curso de formação mesmo, né, com certificado e tudo, né. Então, os que concluíram têm o certificado em cultura indígena e língua caingangue. A gente está ainda conversando sobre uma segunda edição, mas eu estou já trabalhando no aplicativo, que também vai ser aquele curso, mas vai estar no aplicativo do App Store também, a gente vai deixar bonitinho. Quem conhece o Duolingo sabe que vai ser mais ou menos naquele formato, porque eu fiz o inglês pelo Duolingo, eu não tive curso para entrar no doutorado, eu fiz pelo Duolingo, e a minha filha Ayla também me ensinou, que está aqui também, era do curso de Psicologia da UFPR. Aí o professor Ricardo me falava, cara, você reprovou na primeira prova, né, do inglês, você só tem uma chance, e eu não posso fazer nada, já tinha passado todas as etapas, só faltava o inglês, né? O professor falava, você vai ter que passar, senão você vai ter que esperar outro edital. Claro que daí a prova que eu reprovei foi em dezembro, a outra prova era dia 7 de março, então eu tinha esse tempo para estudar. Aí eu estudei também, me dediquei, né? Não foi fácil, estudei videoaula, Duolingo ali direto no celular, tal, né? A Ayla, minha filha, me ajudando também na interpretação de texto, tal. Aí fui fazer a prova, passei, né? Aí consegui ingressar no doutorado, né? Foi ufa, né, professor? Aí nós conseguimos. Então o museu, né, ele proporciona esses espaços para nós. Claro que nós precisamos trazer, eu sempre comento, né? A gente até conversou sobre um museu itinerante, né? Para que chegasse o museu às aldeias, porque para os indígenas virem até o museu é um pouquinho puxado, né? É um pouquinho longe também, tem um custo, né? Então nós pensamos com a Josi, né? Antes da pandemia nós já tínhamos conversado sobre nós levarmos o museu para as terras indígenas, né? Pelo menos o acervo indígena, né? Então esse é um projeto que a gente vai. Eu estou sempre conversando com a Josi, sempre cobrando, dando ideias, né? Então o museu proporciona esses espaços para nós. É uma forma também de fortalecer a cultura, a nossa luta, porque eu sempre falo que você só vai ser lembrado quando você fizer algo, né, pelo seu povo.
Eu sempre falo assim, só vai, que nem eu falo para as crianças não indígenas e para os Fauxim, eu falo assim, você só vai respeitar aquilo que você conhece, e para você ser conhecido, você tem que mostrar o seu trabalho, você tem que levar o seu trabalho, né? Então, a gente sempre comenta o museu, sempre passa os links, né, como visitar nas minhas palestras, né, por aí, né? Para os professores indígenas também, eu sempre falo, vocês têm que conhecer o museu, que a nossa história está lá. Nós temos a nossa história aqui na nossa aldeia também. Só que os cofás estão nos deixando, mas o museu está lá, né? Aqui, eles nos deixam aqui, mas eles estão no museu, a história deles. Então, a gente tem muito aí a compartilhar e trabalhar e agradecer também ao museu, né, pelos espaços que eles nos têm dado, não só o povo caingangue, para outros povos também, do Brasil inteiro, né? Então, a gente só tem a esperar, né, que o museu continue com esse trabalho, que não pare, cada vez mais, e o que contar com a gente vai estar à disposição para poder contribuir, né? Eu gosto quando a Josi tem um acervo, ela pede a opinião dos caingangue, né? Eu sou um que a Josi sempre liga, o que você acha, né? Aí eu coloco minha... Né? Coisa de pedagogo, né? O pedagogo sempre acha um defeito, né? Então, eu sou pedagogo de formação, né? Então, o pedagogo, por mais que está tudo certo, mas o pedagogo em escola, né? O meu trabalho, a gente sempre acha, sempre tem que achar um defeito, né? Porque é pedagogo, né? Então, eu aprendi a desenvolver isso também, mas assim, tem sido um trabalho muito bom, assim, sabe?